Olá, essa é a segunda parte da aula 1, ainda tratando o assunto de cinemática. Vamos resolver um exemplo aqui para a gente entender o que a gente está falando. Eu quero descrever o movimento desse inseto que caminha ao longo de um eixo. Então, esse inseto aqui, ele caminha em uma única direção, uma única dimensão. Ele caminha só ao longo dessa linha. Ele pode ir para frente e pode ir para trás. E a equação matemática que diz para mim como que a posição varia com o tempo é essa expressão escrita aqui embaixo. Então, essa equação fala para mim qual é a posição do inseto no instante de tempo que eu quiser saber. Muito bem, eu posso fazer um gráfico dessa função e plotando esse gráfico eu tenho esse desenho aqui. Note que o tempo aqui é representado em minuto, enquanto que a distância é representada em centímetros. Essa é a representação gráfica do movimento desse inseto. Mas isso não significa que o inseto vai para cima e para baixo conforme está desenhado aqui, porque como a gente já disse, ele só se movimenta ao longo de uma linha reta. Então ele só pode ir para frente e para trás. E o que esse gráfico aqui representa para a gente então? Esse gráfico representa como é que a posição varia ao longo do tempo. Então veja só, no instante t igual a zero, se eu fizer t igual a zero nessa fórmula aqui, todos esses termos aqui vão se anular, com exceção desse último, que é o 800, né? Então, no instante t igual a zero, a posição do inseto é 800. Ele está na posição x igual a 800 centímetros, que corresponde a esse primeiro ponto aqui no gráfico. Passado alguns instantes de tempo, até próximo de 1 minuto mais ou menos, a gente nota um pequeno crescimento da posição. Então, se antes era 800, agora vai crescer por algum valor aqui maior do que 800. Até chegar a um ponto máximo, aqui próximo de 1 minuto, e de aí em diante, a posição da partícula, a posição do inseto, ele começa a diminuir. Começa a diminuir, 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 até cruzar o eixo do t. Nesse ponto em que ele cruza o eixo do t, o x vale zero nesse ponto, né? Ó, o x medido aqui na vertical. Então, nesse ponto de cruzamento é o ponto em que o x vale zero. O que isso significa do ponto de vista do movimento desse inseto? Bom, significa que esse inseto começou o movimento dele na posição x0, 800. A posição aumentou um pouquinho, então ele caminhou um pouquinho ainda para frente e depois disso ele começou a retornar. A posição começou a diminuir cada vez mais, diminuir, diminuir até chegar em zero. Então o inseto ele caminhou para frente um pouquinho e depois começou a retornar, retornar, voltando, voltando até chegar na posição x igual a zero, que é a origem do nosso sistema de coordenadas. Depois do ponto x igual a zero, ele ainda continua retornando, a posição ainda continua diminuindo. Seguindo o gráfico, a gente pode ver que a posição vai diminuindo, diminuindo cada vez mais, até próximo lá dos 5 minutos. Então, à medida que o tempo vai passando, ele cruza o ponto x igual a zero, ou seja, ele cruza a origem e continua ainda diminuindo, continua para agora valores negativos de x, né? Porque agora todo o gráfico, nessa segunda parte do movimento, está abaixo do eixo horizontal. Então, são valores negativos de x. Significa que o inseto vai estar à esquerda do ponto de referência. E ele vai caminhando para a esquerda e a posição vai diminuindo cada vez mais até chegar num valor mínimo aqui, próximo dos 5 minutos. Chegando nesse valor mínimo, ele vai ter ainda um pequeno acréscimo, a posição vai aumentar um pouquinho. Ou seja, o inseto ele vai retornar até um ponto lá atrás e vai voltar um pouquinho, mas não o suficiente para ele atingir o ponto zero novamente. Ele vai voltar só um pouquinho, então ele vai ter um pequeno trecho aqui de velocidade positiva novamente, que ele caminha para a direita, mas não o suficiente para retornar à posição inicial. Então, esse é o significado dessa curva, esse é o significado desse gráfico quando comparado com o movimento de uma partícula. Como a gente viu bem aqui, esse inseto ele caminha para frente, depois ele volta, vai para trás, depois ele chega num ponto mínimo e volta um pouquinho. Então, certamente a velocidade desse inseto ele não é constante. Ora a velocidade é positiva, ora é negativa, aumenta, diminui e tudo mais. Então eu quero saber como é que a velocidade varia em função do tempo e a única coisa que eu sei sobre esse movimento é que a função horária é descrita por essa equação aqui. Mas agora eu estou interessado em analisar como que a velocidade varia com o tempo. E essa velocidade varia com o tempo
de uma forma bem específica. De posse dessa função horária, a gente pode calcular a velocidade por meio da derivada. Lembre-se que a velocidade instantânea, a velocidade num instante de tempo específico, é a derivada da posição em função do tempo. Se a posição é um polinômio de quarto grau, significa que quando a gente derivar isso aqui, a gente vai ter um polinômio de terceiro grau. E fazendo essa continha, fazendo essa derivada, a gente chega nesta expressão. Essa é a velocidade em função do tempo para o movimento desse inseto. A gente pode também plotar o gráfico dessa velocidade, e o gráfico ele tem esse formato, essa cara representado aqui nessa figura, nesse desenho. Então, olhem só. No primeiro minuto do movimento, como a gente tinha conversado anteriormente, há um pequeno acréscimo na posição. Esse pequeno acréscimo da posição é representado pelo fato de que a velocidade ela é positiva. Então, se a velocidade é positiva, a posição vai sempre aumentar e é o que a gente observa aqui, né? Então, pelo menos nesse primeiro minuto, há um acréscimo da posição e a gente pode ver que a velocidade ela é positiva. Embora ela esteja diminuindo, mas ela é positiva até aqui perto do número 1, né? Porque ela está acima do eixo do tempo. Desse ponto de máximo em diante, a posição começa a diminuir cada vez mais, e a gente vê aqui do lado direito do gráfico que a velocidade ela vai começar a assumir valores negativos. Então, esses valores negativos de velocidade representam essa diminuição da posição, até lá próximo do instante t igual a 5 minutos. Depois do instante t igual a 5, aproximadamente, há um pequeno acréscimo novamente na posição. O deslocamento passa novamente a ser positivo por um pequeno intervalo de tempo. E isso é representado aqui no gráfico por esse trechinho, esse pequeno pedaço aqui do gráfico, depois dos 5 minutos, em que a velocidade volta a ser positiva. Essa é a relação algébrica entre posição e velocidade, por meio da derivada. Existe também uma interpretação geométrica que a gente pode tirar desses dois gráficos. Esses dois gráficos são diferentes, representam coisas diferentes, mas eles são relacionados, eles não são independentes. Um foi obtido através do outro. Então, olha só. Do lado esquerdo a gente tem o gráfico da posição, do lado direito o gráfico da velocidade, né? A velocidade é a derivada da posição. Geometricamente falando, a derivada ela representa a inclinação da reta tangente a uma curva num determinado ponto. Então, calcular a derivada num determinado ponto de uma função, isso significa calcular a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto em consideração. Então, vamos ver. No instante t igual a zero, no primeiro instante aqui do movimento, a inclinação da reta tangente à curva em amarelo é essa reta aqui, ó. Esse pequeno segmento de reta desenhado em azul. Seja lá qual for essa inclinação, poderia ser mais inclinado ou menos inclinado, mas pelo jeito como está o desenho aqui, eu consigo ver que é uma inclinação positiva. Se essa inclinação é positiva, a velocidade vai ser positiva e, consequentemente, a posição vai aumentar. Então, a posição aumenta pelo fato da inclinação da derivada ser positiva. A velocidade é positiva, como a gente consegue ver aqui no gráfico. Porém, à medida que o tempo vai chegando perto de 1 minuto, aproximadamente, a gente vê aqui que a inclinação ainda assim é positiva, mas já é uma inclinação quase horizontal. Uma inclinação horizontal é uma inclinação zero, não é nem positivo, nem crescente, nem decrescente. Então, um pouquinho depois de 1 minuto, a inclinação da reta tangente à curva vai ser zero, vai ser uma reta horizontal. Isso significa que a velocidade nesse ponto vai ser zero. O que significa velocidade zero do ponto de vista do movimento? Significa que instantaneamente, nesse instante de tempo, o inseto parou. E, posteriormente, ele começou a assumir valores negativos de velocidade, porque em instantes de tempo depois, como aqui nos 2 minutos, por exemplo, a gente pode ver que a inclinação da reta tangente é uma inclinação negativa. Em 2 minutos, em 3 minutos é uma inclinação negativa, 4 minutos, 5 minutos. Então, em todo esse percurso aqui, a inclinação da reta tangente vai ser negativa. Consequentemente, a velocidade também é negativa, como a gente consegue ver aqui no gráfico, né? Pouquinho depois dos 5 minutos, a inclinação vai para zero, que é exatamente o ponto de mínimo desse gráfico, é o ponto onde a inclinação da reta tangente é zero. A reta é horizontal.
Esse ponto representa no gráfico da velocidade o ponto em que a velocidade é zero, o ponto em que a velocidade corta o eixo horizontal, o eixo do tempo. E em alguns instantes de tempo posterior, a gente vê que a velocidade passa a ser novamente positiva, conforme a gente observa aqui no gráfico. Então, o que isso diz para a gente do ponto de vista do movimento do inseto? Olha só, velocidade positiva, o inseto caminha para frente, né, na direção positiva do eixo do x. Quando a velocidade se anula, isso simboliza o ponto de retorno do inseto. Então ele estava andando para frente, parou e começa a regressar agora. Começa a andar para trás, para trás, para trás, até chegar a um ponto onde a velocidade se anula novamente e ele retorna para valores positivos. Essa é a relação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da posição. Então, dado o gráfico da posição, eu consigo reconstruir o gráfico da velocidade, ou como é que a velocidade varia com o tempo, a partir da análise das derivadas, a partir dessa análise geométrica de reta tangente. Agora, a questão é a seguinte: e se o contrário for fornecido para a gente? E se a gente sabe como que a velocidade varia com o tempo, na análise de algum movimento, e a gente quer saber como é que a posição varia com o tempo? Ou seja, a informação é dada de maneira invertida, né? Agora a gente sabe como que a velocidade varia com o tempo e eu quero saber como é que a posição varia com o tempo. A gente pode fazer isso utilizando o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo diz para a gente que se a velocidade é a derivada da posição, então a posição vai ser a integral da velocidade, da maneira como está escrito aqui. Essa expressão do jeito como está escrito aqui é bastante importante, nós vamos utilizá-la algumas vezes nesse curso. E eu queria chamar a atenção que aqui do lado direito a gente tem não exatamente a posição, mas um deslocamento, né? Um ΔX. Então, o que essa expressão aqui está falando para a gente é que o deslocamento sofrido por uma partícula entre um instante de tempo t1 e t2 é igual à integral da velocidade entre os instantes de tempo t1 e t2. E geometricamente falando, a integral representa para a gente a área embaixo de uma curva. Então, calcular a integral de uma função significa calcular a área embaixo dessa curva, sobre essa curva. Então, calcular o deslocamento realizado por uma partícula reduz-se a saber calcular a área embaixo do gráfico da velocidade. Tá? Então, veja só. Se a gente chamar um instante inicial de tempo, t1, vou chamar simplesmente de 0. E o instante t2 eu vou chamar simplesmente de t. Então, essa equação aqui pode ser reescrita dessa maneira um pouco mais simpática. E ela assume essa forma. A posição no instante t qualquer vai ser a posição no instante inicial mais essa integral que aparece aqui do lado direito. Ou seja, mais essa área que a gente vai ter que calcular ao longo do gráfico. Se a gente calcular essa integral, de fato, algebricamente, a gente obtém novamente a função matemática que a gente tinha anteriormente para a posição, né? Só que agora a gente obteve essa equação aqui a partir da velocidade. E qual é a interpretação geométrica? Bom, é a da área que a gente estava conversando, né? Se no instante de tempo inicial a partícula está numa posição inicial x0, eu quero saber qual vai ser o deslocamento dessa partícula, quanto que ela vai andar no primeiro minuto do movimento, de 0 até 1 minuto. Para isso eu olho para o gráfico da velocidade, que é o que eu conheço, né? Se a gente fizer essa integral, o resultado vai ser o valor dessa área aqui, que, seja lá qual for esse número, é um valor positivo. Então, o deslocamento sofrido pela partícula no primeiro minuto vai ser um deslocamento positivo. Antes tinha uma posição inicial x0, agora vai para uma posição um pouquinho maior. No próximo minuto, de 1 até 2 minutos, a área sobre a curva vai ser essencialmente um valor negativo, né? Então, significa que, em termos de deslocamento, isso significa um deslocamento negativo. Deslocamento negativo significa retorno, significa que a gente está andando para trás. Então, se antes a partícula estava nesta posição aqui, e o deslocamento agora foi negativo, então ela vai passar para uma posição menor. Continuando, de 2 a 3 minutos, a área também é negativa aqui, está embaixo do eixo do t, né?
Então, de 2 a 3 minutos, a gente tem um deslocamento negativo. Então, de 2 para 3, a posição vai diminuir uma certa quantidade, que é numericamente igual ao valor dessa área. De 3 para 4, novamente, uma diminuição na posição da partícula, que é numericamente igual à área embaixo dessa curva, que é o deslocamento que a gente está representando aqui. De 4 para 5 minutos, ainda assim área negativa, mais deslocamento negativo. E, finalmente, de 5 a 6 minutos, essa área ela é predominantemente positiva, né? Tem um pedacinho negativo aqui, mas ela é essencialmente positiva. Então, vai ter um pequeno acréscimo na posição. Antes a partícula, o inseto, estava nessa posição, agora ele vai para uma posição um pouquinho maior. Então, isso aqui fornece para a gente uma análise geométrica de como que a velocidade e a posição estão relacionados um com o outro. A velocidade está relacionada com a posição por meio das derivadas e reta tangente, e a posição está relacionada com a velocidade por meio da integral e o cálculo das áreas. Se eu sei como que a velocidade varia com o tempo, eu posso descobrir como é que a aceleração varia com o tempo. Mas e se eu conheço a aceleração em função do tempo e quero descobrir a velocidade? Consigo fazer isso também sem muitos problemas, né? Basta eu utilizar o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo, da mesma maneira como a gente expressou anteriormente, só que agora adaptado para aceleração e velocidade. Se a aceleração é a derivada da velocidade, a variação da velocidade pode ser calculada por meio da integral da aceleração, né? Vamos chamar esse intervalo, esse instante inicial de 0 e esse instante final de t, e eu posso escrever simplesmente que a velocidade em função do tempo vai ser a velocidade inicial mais esse termo aqui que depende da integral da aceleração, ou seja, depende da área, né, do cálculo da área da curva da aceleração, para a gente saber como é que essa função aqui se comporta. Na próxima videoaula a gente vai estudar alguns exemplos elementares de sistemas físicos para a gente explorar um pouquinho mais e ajudar a fixar um pouquinho melhor esses conceitos de cinemática que a gente tratou até agora.